Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast maravilhoso. Vocês estavam com saudade, pode falar. Gente, para começar o podcast hoje, nós temos uma presença ilustre aqui que vocês não têm noção do porte que é esse podcast hoje. Senta, já pega papel e caneta que vocês vão aprender muito com essa pessoa. Mas antes de eu falar quem é, vamos aos nossos patrocinadores oficiais, que é a Via Prep, que é a nossa empresa de educação, a Via Prep Business, que é a nossa mentoria para empresários e líderes, e o nosso táxi preto blindado, aqui, que é um transporte executivo de São Paulo, que é o melhor do Brasil. Ele faz São Paulo e região, né, Alvin? Vá pra onde você quiser. É, pra onde vocês quiserem. Com segurança, conforto e qualidade. Exatamente. Ó, tem uns snackzinhos, tem todo um serviço de bordo diferenciado. Ainda tem uma cafeteira dentro do táxi. Vocês não têm noção. Diretamente dos Estados Unidos. Exatamente. Vocês não têm noção do que é esse atendimento. Mas bora lá. Eu vou fazer aqui a bio dessa pessoa de acordo com a esposa dele. Essa foi boa. Essa foi boa. Gostei. Foi? Começou bem. De acordo com a esposa dele, Carlos Pucci é um empresário pioneiro no varejo de franquias do Brasil. Nem ele esperava essa. Formado em publicidade e propaganda. Ó, fiquei até nervosa. Uma trajetória empreendedora precoce e corajosa. Filho de médico, nasceu em São Bernardo e aos 17 anos, ainda durante a faculdade, assumiu o papel de arrimo de família. Olha que palavras, gente. Eu tô aqui, ó. E foi nesse contexto que Carlos Pucci abriu a sua primeira loja do Boticário. Então aqui, gente, a gente não vai falar só de CPF, CNPJ, a gente vai falar de uma caminhada, uma jornada longa aí. Então, apresente-se aí, Carlos Pucci, depois dessa apresentação aos olhos de Mara Pucci. Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Tem só uma correção, eu nasci em São Paulo, tá? Mas só nasci em São Paulo. Só. Nasci, fui para São Bernardo, fiquei 30 anos em São Bernardo, depois casei, 10 anos em São Paulo e depois vim para Indaiatuba, estamos completando 17 anos de Indaiatuba. Oh. E não troca por nada? Não, no Brasil não. É bom, boa resposta. DDI mais 55 é a última cidade que eu fico. Daqui Legal. É só super pra fora, cara. Show! E aí, Carlos, conta pra gente esse início aí, porque eu acho que vocês tiveram mais de 20 operações do Boticário, né, em São Paulo, nessa época. A gente chegou a ter, assim, o topo mesmo, né, das lojas, foram 28 operações entre Boticário, Quem-Disse Berenice e Arezzo. A gente tinha 300 funcionários, 30 funcionários dentro de um escritório. Era um prédio de gente lá. E a gente chegou a faturar quase 50 milhões por ano. Então, era uma empresa, assim, a gente chegou num porte bem legal, assim, bem grande. E foi um desafio grande, né? Assim, durou 35 anos essa jornada toda, né? Do zero aos quase 50 milhões. Sim. E aí, depois, a gente começou a desmontar essa estrutura. A gente resolveu sair de São Paulo, vir para Indaiatuba. Uhum. E aí, a gente começou o que a gente chama de operação de desmonte, né? Parar o caminhão carregado com 120 toneladas a 120 por hora. E aí, você tem que fazer um processo que é um processo gradual, né? Então, a gente foi desmontando isso, vendeu a empresa em duas partes. A gente já tinha comprado a loja da Arezzo aqui de Indaiatuba. Uhum. Depois a gente abriu mais uma loja, que é a 7374. A gente ficou com essa loja até setembro do ano passado. Sim. Aí a gente fez o repasse dessa operação, que continua ativa, continua trabalhando. E a gente abriu a Anacapri, né? E aí depois a gente começou a migrar de novo. Assim, o varejo ficou com um papel menor dentro da nossa vida, né? Tanto na minha quanto da Mara. E a gente começou a migrar para a prestação de serviço, né? Então, tanto eu quanto ela está indo mais para a área de educação, ela continua com consultoria também, Uhum. né? E eu fui mais para a consultoria de negócios mesmo, né? Dentro de franquias e dentro de outros negócios. E como foi isso, esse início de 17 anos? Você começou com 17, foi isso? Na verdade, eu comecei com 15 anos no Boticário. A minha tia, que é quase minha mãe, quase não é minha mãe, né? Ela chama Olga, ela era a franqueada master do estado de São Paulo do Boticário, né? Uhum. O Boticário, o primeiro formato de franquia do Boticário, tinha a franqueadora no Paraná, em São José dos Pinhais, e eles tinham alguns franqueados masters que controlavam a expansão e abertura de lojas no Brasil. Então, a minha tia, junto com o tio dela, eles tinham uma distribuidora, chamava distribuidora, dentro de São Paulo, e eles fizeram toda a expansão do Boticário dentro de São Paulo.
Então, ela foi responsável pela implantação das primeiras lojas, era um deles. E depois eles saíram, né? Dessas, acho que foram 3 unidades que eles abriram logo de princípio. E depois eles chegaram a quase 480 lojas abertas no estado de São Paulo. Caramba! Pedrada. E ela fazia a distribuição. Ela recebia a mercadoria, ela comprava a mercadoria da fábrica e fazia a distribuição para todos esses pontos de venda. Ela fez isso durante 26 anos, mais ou menos. E aí, quando eu estava com 15 anos, meu pai é médico, pediatra, minha mãe é gineco, minha mãe sempre trabalhou no serviço público de medicina e meu pai tinha consultório particular. E meu pai era responsável por 90% da receita de casa. E meu pai infartou. E aí ele trabalhava com consultório, não era hospital, ele não era CLT, né? Meu pai já era empreendedor, acho que foi, né, o exemplo de empreendedorismo que a gente teve foi dentro de casa. Foi né? dentro de Tanto casa. eu quanto meu irmão, né? E aí eu vi assim, que a receita de casa acabou, né? Então do dia para a noite ele infartou, ele parou de trabalhar, parou de trabalhar, parou de atender, parou de ganhar, né? E aí começou um processo, depois do infarto dele, ele demorou um tempo para voltar a trabalhar. Quando ele voltou a trabalhar, ele trabalhou durante 8 meses e ele teve que fazer uma cirurgia de ponte de safena. Fez mamária e ponte de safena. E aí ele ficou mais uns meses sem trabalhar. E aí, cara, processo normal, qualquer pessoa do mundo, né? Não entra dinheiro, você come patrimônio e aí eu vi o negócio degringolando. Hora de ir pra guerra. E assim, a gente nunca passou necessidade, né? Eu não posso reclamar disso, falar, pô, passei fome, nada disso, cara. Mas assim, os luxos, né? A gente tinha, eu falo que, eu fiz uma conta uma vez, falei isso para os meus filhos outro dia, né? O meu pai chegou a ganhar $100 mil por mês como médico. Então, em dinheiro de hoje, Sim. seria uma Sim, fortuna. uma o que ele fortuna, ganhava, exato. né? Ele não era um bom administrador de dinheiro, mas ele era um bom investidor em gastos. Tá. Então, assim, a gente viajou muito, a gente Gostei conheceu, desse termo. assim, ele investiu, ele falava, cara, viagem e cultura é uma coisa que ninguém vai te tirar. Claro. É Sim. isso que eu vou dar para vocês. Então, a gente estudava nos melhores colégios, estudei em São Paulo, no Bandeirantes, que era a melhor escola de São Paulo, meu irmão também e tal. Mas assim, cara, o prazer dele era juntar dinheiro e viajar. Então, o primeiro plano dele era conhecer uma cidade de cada estado do Brasil. E a gente fez isso com ele. A gente conheceu pelo menos uma cidade de cada estado. Na época tinha os territórios, né? Eram Sim. estados e territórios. Os territórios a gente não foi. Mas todos os estados a gente conheceu. Legal. E depois que a gente conheceu todos os estados, a gente começou a viajar na América do Sul. A gente foi para Argentina, Uruguai, Paraguai, Legal. Chile, tudo com ele. Até ele infartar e acabou a grana, aí, acabou as viagens falou, também. acabou a né? viagem, agora vamos trabalhar. E aí, quando ele infartou e depois ele safenou, essa minha tia, quando ela veio para São Paulo para começar esse trabalho do Boticário, ela também não tinha uma condição financeira legal. Sim. Então, ela não tinha grana, ela saiu de Curitiba e veio para São Paulo para meio que começar de novo a vida num desafio que era a abertura das lojas do Boticário aqui. E aí ela não tinha muita grana. E ela alugou um apartamento, na verdade não foi nem um apartamento, foi uma casa, e ela não tinha grana para mobiliar a casa. E meu pai é primo dela. Eu chamo ela de tia, mas na verdade ela é minha prima em 2º grau. E meu pai conhecia ela e meu pai tinha dinheiro. Sim. Então quando ela veio para São Paulo, ela estava lá, estava nessa situação, então ele falou assim, cara, o que você precisa? Ela falou, eu vou morar aqui e tal. Você tem os armários? Aqui não tem. Ela falou, manda fazer que eu pago. E meu pai pagou os armários dela e ele pagou assim. Meu pai era um cara muito desprendido com grana. Assim, tem Sim. aí, cara, o cara tá precisando? Dá, faz. Então, e de bom grado, nunca esperou nada dela e tal. Só que ela ficou rica. Né? E aí meu pai ficou sem grana. Sim. E aí ela chegou pro meu pai e falou, pô, o Carlos não quer trabalhar comigo, né? E eu estudava, eu falei, ela perguntou pro meu pai na minha frente. Eu falei, eu quero, né? Ela nem perguntou para mim, né? Eu Sim. quero, né? E ela tinha uma loja do Boticário na Rua dos Pinheiros, em São Paulo. E eu fui trabalhar um Natal com ela. Trabalhei do dia 1º até o dia 31 de dezembro, no primeiro Natal. E, fui pro abraço, não sabia nada. Imagina, moleque, cara. Pegava 2 horas de ônibus de São Bernardo até a Rua dos Pinheiros. Pra chegar. Pra trabalhar de segunda a sábado e voltava 2 horas também. Eu saí de casa, sei lá, 7 horas. Chegava às 9 na loja, trabalhava até às 7 e eu chegava, 10h30, 11 horas na minha casa. Sim. E, dezembrão, cara. E eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida, cara. Eu ganhei Sim. uma grana, cara. E aí uma parte da grana eu dei pro meu pai. Falei, né? Sim. Não era muita coisa, mas falei, dá pra dar uma Sim. segurada em alguma coisa. E o resto da grana eu passei de dezembro, passei janeiro, fevereiro e março com esse dinheiro. Então, assim, cara, eu falei, eu quero estar aí, é isso aí que eu quero pra minha vida, né? Passou o ano,
no ano seguinte ela me chamou de novo, né? Na verdade, eu me chamei de novo, né? Falei, escuta, Eu me convidei. gostaria muito de estar aí de novo, né? Em dezembro inteiro e tal. E ela falou, vem embora. Trabalhei, aí eu arrebentei, cara. Aí eu já tinha a manha, tinha aprendido como é que atendia, tal, né? Como é que era produto, aquelas coisas todas. Aprendido, né? Achava que sabia alguma coisa. Mas né? deu resultado. Mas deu resultado. Cara, aí eu arrebentei de ganhar dinheiro, cara. Aí eu ganhei uma boa grana. Chegou em julho, meu pai estava ainda com essa questão da operação, da cirurgia de coração, não podia trabalhar e tal. Ela chegou para meu pai e falou, apareceu uma oportunidade. Minha mãe trabalhava na prefeitura de Diadema. Falou, apareceu uma oportunidade, uma abertura de uma loja do Boticário em Diadema. E eu queria saber se vocês querem abrir essa loja. Eu emprestaria para vocês o dinheiro do ponto, para vocês comprarem o ponto. Sim. Os produtos são financiados, né? E a montagem da loja também é financiada. Então, a ideia é assim, eu empresto a grana para você comprar o ponto, vocês caem para dentro e com o trabalho de vocês vão pagando o que precisa pagar. E aí, quando der para vocês me pagarem o ponto, vocês me pagam o ponto. Né? Isso, você tinha o quê? 19? Tinha 16 para 17. 16 para 17. Ah, entendi. Aí eu falei, né? E ela conversando com meu pai, eu... Sabe o burro do Shrek? Sim! Eu. Já fez dinheiro 2 vezes, por que não agora? Agora, né, meu? Agora é a hora. Agora eu vou embora, Sim. né, cara? Ninguém me segura. Eu falei, cara, vamos. Aí meu pai fez uma reunião. Tudo em casa era reunião. Sentava os 4, eu, minha mãe, meu pai, meu irmão. Sentava na sala de visita. Super, assim, era aberto, mas era formal a reunião, né? Sim. E aí ele falou, tal. Eu falei, cara, vamos embora. Aí minha mãe falou, mas eu não consigo trabalhar, porque de manhã eu trabalho aqui em casa, à tarde eu trabalho na prefeitura, não tem como eu ir para a loja. Sim. Meu irmão, na época, fazia arquitetura na USP. E era integral, São Paulo. O cara ia para São Paulo, ficava o dia inteiro lá e voltava. Meu pai mal conseguia trabalhar, também não dava para botar meu pai na loja. Ou seja... Sobrou. Aí eu falei, cara, vambora. Eu falei, eu topo, cara. Né, eu estudava de manhã, fazia faculdade de manhã, à tarde eu não fazia nada, né, cara? Eu falei, cara, eu trabalho lá. Pô, meio-dia eu entro e fico até fechar. E aí tinha uma tia minha que era aposentada, professora aposentada, conversamos com ela foi trabalhar de manhã, então ela trabalhava de manhã, eu trabalhava à tarde. E aí abri uma loja, fomos embora. Sabia nada de nada, gestão, número, pagamento, folha, nada, direito, tributar, sabia nada. Fazia publicidade e propaganda. Então eu estudava de manhã e trabalhava à tarde, sábado trabalhava o dia inteiro. A gente tinha uma funcionária, só tinha minha tia que ajudava a gente, tinha mais uma funcionária. E mais uma. E ficamos lá. Durante um ano foi esse negócio de descobrir as coisas, de entender. Sim. Né? E no final do ano a gente conseguiu pagar a minha tia. A gente pagou tudo, pagou a montagem, pagou o estoque e pagou a minha tia também. Dá pra dizer que aprendeu no campo de batalha. Literalmente. Literalmente. Tomando tiro, né? E vamos, né, cara? E aí, assim, depois que você tá lá dentro, assim, os grandes desafios, né? Além do aprendizado e das informações que você não tem formação nenhuma, você nunca teve nenhum tipo de orientação com relação a isso. Sim. Eu fui buscar na rua. Né? Como tudo, né? Você não ensina, não aprende em casa, você vai buscar na rua, né? Sim. E eu fui buscar na rua. Só que a galera me olhava, os comerciantes de Diadema me olhavam, falavam assim, o que esse moleque tá Exato, 17 anos. Mano, nem barba eu não tinha. Eu tinha cara de moleque. Sim. Sabe assim? Eu era moleque e tinha cara de moleque. Então, ninguém botava uma moeda no meu bolso, cara. Sim. Então ninguém nem me recebia, os caras nem conversavam comigo. Né? Pra eles era assim, era um menino mimado, que o pai botou a grana, abriu a loja para ele e botou ele para trabalhar lá, e ele tá lá trabalhando. Ele faz faculdade de manhã, trabalha à tarde, boa. Mas ninguém viu o resultado também, né? Então, não viam, cara. Não viam. Né? Porque assim, também eu sempre fui meio low profile, sabe? Assim, eu nunca fui um cara ficar falando muito de legal. O que eu faço, acontece. Cara, eu gosto de fazer o meu lá e, sabe, no final do dia eu vejo o resultado, pô, quem tá comigo tá sabendo. Trabalho feito. Tá ótimo, né? E demorou um bom tempo para os caras começarem a entender nessa e a me incluir. Né? A gente estava falando agora há pouco do BNI, né? De inclusão, de você entrar num circuito, né? de empresários. De network. Pô, naquela época não tinha esse negócio, né? Não tinha nada. Exato. Tinha associação comercial e olha lá. Né? Eu falo que tinha um cara que chamava Oscar, ele tinha uma pastelaria com café na esquina, era o BNI da gente. Cara, dava um tempo, você corria lá para tomar um café, porque todo mundo do varejo estava lá. Sim, e ali você encontrava os caras fortes, você encontrava os caras que tinham mais tempo e tal. E, tomando café, comendo pastel, você tirava uma dúvida ou outra. Sempre alguém falava alguma coisa. Então, assim, depois eu fiz um grande amigo, que é o Roberto, que era um dono de uma relojoaria. Ele tinha uma joalheria e relojoaria em Diadema. E é um cara mais velho do que eu, ele tem 15 anos, 18 anos a mais do que eu. Mas foi um cara, assim, que ele é... Eu costumo dizer que ele é genial. Assim, é um cara que tem muito pouco estudo,
Mas o cara é uma cabeça. Ele é TDAH também. Sim. Diagnosticado pela Mara, depois de muitos anos. É muito louca essa história. Mas ele é um cara assim, ele é genial, cara. Sim. Ele é genial. É um cara que tem uma visão de varejo, uma visão de mundo, de economia, né? Lê jornal com cartão de crédito, tá ligado? Ele não consegue passar de uma linha para outra, ele se perde, cara. Então, mas o cara é uma cabeça, assim, animal, cara. E esse cara meio que me adotou, cara. Eu gostava dele, ele gostava de mim, cara. E ele falava, mano, faz isso aqui. Pô, olha lá, ó, controla isso. Ó, fulano pode estar te roubando ali. Pô, você tá comprando muito aqui. Cara, você tem que fazer mais propaganda ali. Pô, vai conhecer fulano, vou te apresentar para ciclano. E aí, cara, foi abrindo os caminhos e aí fomos tocando. Ou seja, precisou do network ali, porque sempre, sozinho você não ia conseguir, né? Sempre. É um cara que eu tenho contato até hoje, cara. Sim. Ele tá em Diadema, eu tô aqui em Dayatuba, mas meu vira e mexe, ele manda mensagem, me isso liga, aí. a gente conversa. Sempre ele tem um negócio novo. Assim, meu. Carlos, descobri uma loja em Parelheiros, cara. Roberto, o que eu vou fazer em Parelheiros? O que você vai fazer? Você tá em Diadema, cara, é longe, velho. É lá em Mogi Guaçu. Achei uma loja em Mogi Guaçu. Cara, o que você vai fazer em Mogi Guaçu? Não, o negócio é bom, vamos lá ver. Cara, vamos. Aí, pô, a gente vai ver. Tudo eu vejo, tudo eu vou ver, né? Fala que não existe negócio bom e negócio ruim. Tem o que você viu, o que você não viu. Sim. Então, olha e depois você Exato. analisa, né? E, enfim, ficamos com essa loja lá, em Diadema, no centro de Diadema. A loja existe até hoje. Olha que legal. Tá aberta lá, tá funcionando e tal. Foi um case de sucesso essa loja, porque ela tinha 28 metros quadrados de área de venda e a gente tinha uma venda absurda. Então, a gente chegou muito perto da venda por metro quadrado que tinha o Center Norte. Olha! O Center Norte era a loja que mais vendia no Brasil e a nossa venda por metro quadrado era muito parecida com a do Center Norte. Então, porque a gente conseguia fazer uma operação enxuta, render muito, vender muito. Então, foi muito legal, assim. Depois a gente comprou uma loja pronta em Santo André, uma loja dentro de um Carrefour, que esse também foi outro aprendizado, né? Na bala, sem colete. Geralmente é assim, né? Sem colete, porque a gente entrou numa coisa que a gente não sabia. Eu não fazia ideia do que era alugar uma loja dentro de um Carrefour, cara. Né? E os caras são extremamente leoninos, os caras têm um contrato, né? O jurídico deles é animal de forte. Sim. Então, assim, cara, você não tinha muito espaço para negociar muita coisa. Você estava acostumado a ligar pro dono do imóvel e falar, cara, vamos dar uma... tira aí uns R$100, R$200 no aluguel. Sim. Tá? Lá, era contrato, acabou, auditoria e, e toca o barco. Ou isso. Ou tá fora. Ou era ação de despejo, o cara fechava a tua loja e ia embora. E lá foi um grande desafio, de fazer a loja vender com o custo de locação alto. Né? Sim. Então, eu falo que foi a segunda grande escola que eu tive ali. Né? A primeira foi network, a segunda grande escola que eu tive ali foi a questão de você entender que você não tem espaço para amador. Né? E o que a gente chama de CTO, né? O custo total de ocupação, a alocação que você tem, o custo que você tem com o imóvel onde você está, é uma das chaves do sucesso de qualquer franquia. Né? Porque você não tem muitos custos na franquia para administrar. Um dos custos que você tem para administrar é o custo de ponto locação, em si, né? cara. Então, assim, se você tiver uma má negociação, você pode vender o que você quiser, cara, mas você não vai conseguir fazer esse negócio ficar rentável. O custo fixo vai matar o negócio. Vai matar o negócio. E essa foi a segunda grande escola que eu tive ali. Depois passou mais 1 ano e meio. A gente, na verdade, voltando um pouquinho, né? Para comprar essa loja, eu não tinha dinheiro também. E aí tem um outro tio meu, que já faleceu também. Esse meu tio faleceu. Minha tia não faleceu, mas meu tio faleceu. Tem algum tio na família sobrando aí Então, para adotar a gente? Tem os dois de sucesso, cara. Tem algum tio aí que tem uma grana? Esse é outro cara, assim, que assim como a Olga, né, e como o Roberto, né, são as pessoas que sempre me inspiraram, que eu sempre olhei e falei, putz, eu quero ser assim, né? Esse meu tio é um cara, um self-made man, um cara que ele é entregador de padaria, de bicicleta, no interior do Paraná, cidade que meu pai nasceu, Castro. E, resumo rápido, de entregador de pão, ele passou a ser dono de uma mineradora, uma extratora de calcário. Caramba! Uma empresa, um agrobusiness, assim, animal. E alguns anos, 10 anos antes dele falecer, ele faleceu de Covid. Uns 10 anos ele fez o sonho dele, que era construir uma fábrica de equipamentos agrícolas. Olha! Então ele faz, a empresa hoje faz, chama Gran Finale, eles fazem silos, são silos secadores de grão, você colhe o grão no campo, coloca no silo dentro do campo. Entendi. Ele seca e armazena. Então você não precisa deslocar isso para um armazém externo. Sim. E aí você pode esperar o tempo certo da safra para você vender. Quando você vende, o grão está no campo. Então o caminhão encosta lá, carrega o grão, você vende o grão e vai embora.
que é um método americano. Sim. Que ele ia muito nos Estados Unidos para ver tudo que ele via Pra lá de entender, legal, né? ele trazia para o Brasil e implementava nas empresas dele. E esse cara tinha dinheiro, eu liguei para ele, falei, tio, tem uma loja para comprar. Essa loja na época custava $25 mil. Eu falei, eu não tenho dinheiro, né? Sim. Gostaria muito de comprar esta loja. E eu queria saber se você me empresta esse dinheiro para eu comprar a loja, né? Ele sabia da minha história da primeira loja, que a gente Sim. tinha pago tudo certinho, né? Tinha feito, que eu estava à frente do negócio. E ele, assim, telefone na época, né? Ele falou assim, qual é o seu plano? Eu falei, meu plano é pegar o dinheiro e daqui a 12 meses eu te pago o dinheiro em dólar. Indexado em dólar. Não consigo pagar juros sobre dólar, mas assim, o que você me der em dólar, eu te devolvo em dólar daqui a 12 meses. Daí ele falou, beleza, pode vir buscar. Na época todo mundo guardava dólar em casa, né? E aí eu falei, beleza. Qual é a pegadinha? Eu não sabia que era... Então, Ok. eu não tava esperando essa parte. Cara, né? Achei que assim, não que foi fácil pedir, mas, cara, ele Sim. ele comprou a ideia, cara. Aham. E aí ele falou, pode vir buscar. Aí eu peguei o carro e meu irmão, a cidade fica a 500 quilômetros de São Paulo, né, de São Bernardo. A gente pegou um carro, foi para lá à tarde, no final da tarde, umas 6 horas. A gente foi para lá, chegamos lá tipo meia-noite e pouco. Pegamos uma pasta de dinheiro. E voltou um pra- dólar. Fechamos, dormimos. No outro dia, 5h30 da manhã, pegamos o carro, voltamos, né? Morrendo de medo, que eu falei, cara, se a gente é assaltado com isso aqui, Lascou. como é que eu pago isso? Eu não compro a loja e não pago, né? Cara, e viemos embora. E meu tio, assim, ele falou assim, você falou o que você vai fazer, eu confio em você, tá aqui a grana, manda bala, sucesso, se precisar de mim, eu tô aqui, cara. Falei, beleza. Fomos embora, compramos uma loja, 1 ano depois juntamos o dinheiro, liguei para ele e falei, tio, vai estar em casa no final de semana, tô indo aí pagar o senhor. Com outra Fui mala lá, de dinheiro. Com outra mala de dinheiro. Aí os $25 mil, botei na mão dele, ele falou, valeu, obrigado. Ele falou, se precisar de mim, pode contar comigo. O quanto você acha que essa decisão tão inesperada, tão fácil assim de emprestar os $25 mil tem a ver com o resultado que você teve na primeira loja? Cara, é assim, ó. Eu sou um cara muito de compromisso. Eu sou muito compromissado, sabe? Então, assim, isso não quer dizer que eu não falhe. Normal. Né? Todo mundo Sim. falha. Faz parte. Mas se eu coloco uma coisa, se eu combino uma coisa com alguém, independente de grana, né? Grana Sim. faz parte do jogo, mas não é grana. Cara, eu vou me matar, mas eu vou cumprir aquilo que... Eu vou me ferrar, como eu já me ferrei várias vezes na minha vida, para cumprir aquilo que eu tinha combinado, né? Mas eu vou fazer. Então, essa questão do empréstimo, sempre achei que... Tem muita gente que não gosta de empréstimo, né? A gente se converteu, né? Nós somos cristãos. Sim. Dentro, né, da nossa religião e dentro da cultura evangélica, se fala muito em não fazer dívidas, né? Não dever, né? Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de aliar isso, alinhar isso, na verdade, ao meu modo de pensar e ao meu modo de vida. Eu acho que a dívida ela pode ser uma mola propulsora, né? Esse compromisso Sim. da dívida pode ser uma mola propulsora para o seu sucesso. E eu acho que para mim foi, né? Tanto é que assim, eu passei muito pouco tempo da minha vida sem dever nada, né? Eu sempre tinha alguma coisa que eu precisava pagar e que eu precisava meio que correr atrás para fazer o dinheiro, entendeu? Entendi. Eu não sou o cara que investe... Depois, um bom tempo, eu comecei a investir com capital próprio, né? Mas eu sempre assim, cara, a gente abria a loja sem grana, cara. Depois, quando eu casei com a Mara, logo que eu casei com a Mara, a gente tinha 3 lojas. Eu tinha acabado de comprar parte do meu irmão na empresa, 50% da empresa. Estava devendo para ele, em dólar. O Boticário fez um plano de expansão. Eles chegaram para a gente, 3 lojas. Falaram assim, ó, vocês precisam abrir 6 lojas em 6 meses. Tudo na região. Sim. E assim, é meio war, né? Franquia é war. Você tem que ocupar espaço, porque se você não ocupar, alguém vai ocupa pegar. e come o teu mercado. Sim. E aí os caras falaram, o que você acha? Eu falei, beleza, me fala onde são os endereços aí que eu vou começar o negócio. E aí falei pra Mara, Mara, a gente vai ter que abrir 6 lojas em 6 meses, cara. E ela grávida do Lucas, né? Assim, meu primeiro filho da gente, Sim. barrigudona, montando loja. Cara. Nunca é tão simples assim, né? Não. E, posso te falar? Abrimos 6 lojas em 6 meses, cara. Saímos de 3 lojas e fomos para 9, né? Praticamente a gente... Quantas foram no total? No total, 28 operações, que a gente chegou no final. Só que teve 2 ou 3 lojas, 3 lojas, na verdade, a gente abriu e fechou. Então, a gente chegou a fazer a abertura de loja, a gente abriu mais de 30 lojas, cara. Então, assim, abri do osso, né? Não tinha nada na isso, loja. né? Como isso? Na verdade, a segunda pergunta que eu queria fazer, eu nem quero fazer mais. Eu vou ficar quieto. Não, o gancho pra mim é o seguinte.
Quantos funcionários totais, você falou? 300 a gente chegou. Era um desafio já na época, não deve fazer tanto tempo assim, mas lidar com todas essas pessoas? Sempre foi. E continua sendo? Continua sendo e sempre vai ser. Gente é um desafio. Né? A minha sorte, né, que eu falo, hoje eu não acredito mais em sorte, né, que eu acho que existe um plano divino e Deus vai colocando a gente, né? Sim. Vai dando pra gente as portas abertas. Você entra se você quiser, o tal do livre-arbítrio, eu acredito muito nisso, né? Sim. Me deu uma porta aberta com a Mara e eu peguei a Mara pra mim. Né? Então, assim, eu já ganhei um grande trecho aí da viagem. Entendi. Porque a Mara tem uma grande facilidade e estudou muito para lidar com gente. Com lidar com gente. Então, quando ela veio para trabalhar, né? Assim, pô, eu tinha uma empresa que era eu. Né? Se meu irmão saiu, fiquei sozinho lá. Sim. Pô, e aí, tem que fazer tudo, né, cara? Cobra escanteio, cabeceia, vai pro gol, comemora o gol, caramba, tal. Sim. Aí eu falei, mano, vamos trabalhar junto aqui, vamos fazer isso aqui junto. E ela entrou de cabeça. A Mara também, né? Pra quem conhece a Mara, sabe que ela não faz nada mais ou menos, né? Ou ela vai ou ela não vai. Né? Se ela for, sai da frente porque ela vai atropelar. Exato. Ou faz ou ela atropela. Sim. E aí, assim, ela deu né? Usando um termo bem chulo, deu um regaço no RH da empresa, entendeu? Legal. Formatou tudo, desde treinamento, recrutamento de seleção, plano de carreira, remuneração. Legal. Cara, tudo, reunião, né? Assim, pô, ela conseguiu fazer um processo seletivo lá. Um dos processos seletivos que ela fez logo no começo, quando a gente começou a trabalhar junto, ela fez um processo seletivo, ela botou 6 pessoas dentro da empresa. Dessas 6, desse primeiro processo seletivo, 6 pessoas dentro da empresa. 4 ficaram mais de 15 anos com a gente. Olha! Então, assim, mostra a assertividade que ela tinha nos processos dela. De 6, 4 ficaram 15 anos. Cara, então assim... Uma retenção muito grande, porque hoje... Um virou supervisor, o outro... plano de carreira, assim, progressão. Cara, gerente comercial, o outro financeiro. Cara, então assim, a gente criou essas pessoas durante o crescimento da empresa, e eu falo isso bastante para os meus clientes hoje, não adianta você buscar o recurso pronto. Né? Você tem que formar esse recurso lá dentro, cara. Exato. Então, assim, pô, trabalha o cara, incentiva o cara a fazer um curso, uma faculdade, dá informação pro cara, pega na mão, puxa, leva junto com você numa reunião, entendeu? Mostra pro cara que existe um mundo lá fora. Uma possibilidade, né? Que você pode fornecer para ele. E esse cara vai ficar com você. Sim. Né? E se ele for embora, né? Que essa é uma outra crítica que a gente recebe bastante. Mas você forma um funcionário, aí vem teu vizinho, vai lá e pega seu funcionário. Né? Eu falo, cara, tá pegando porque eu tô formando direito. Porque o cara é bom. Ninguém pega gente ruim, ninguém vai lá roubar um funcionário ruim. Exato. Se eu estou fazendo direito, ponto para mim. O cara vai pegar um pronto, eu estou formando. Exato. Eu tenho um recurso infinito, ele tem um recurso finito. Quem dura mais? Exato. Dá para dizer que, então, essa suposta teoria de que a geração Y, X, Y, A, Z, de que ninguém quer trabalhar e tudo mais, é quase que você joga ela abaixo, você tendo a capacidade de formar essas pessoas? Eu acho que assim, cara, cada geração tem uma característica, cada geração vai ter uma influência cultural, vai ter uma influência familiar, religiosa. Sempre assim, vai né? ter, né? Cara, Sempre vai ter. historicamente é isso. Sim. Né? Isso O mundo evolui, cara, seja pro bom ou pro mal. Exatamente. Até Jesus voltar. Enquanto Jesus não volta, cara, a roda tá rodando. Sim. E a gente tá tem que girando. trabalhar com o que a gente tem de recurso. Sim. Os interesses são outros, né? As tecnologias são outras, as formas. Não adianta você querer pegar um cara hoje com 20 anos, que nem o Gustavo. Gustavo, meu filho, tem 20 anos. Eu vou pegar pro Gustavo, vou dar uma apostila para ele e falar assim, Gu, tá aqui as regras da empresa, tá? Que é como você vai trabalhar. Leia, absorva e pratique. Cara, zero de eficiência nisso. Agora, se eu der um app de celular para ele, gamificado, e falar, cara, tá aqui as regras da empresa. Amanhã tá pronto. Joga isso aí, cara, em 3 horas o cara tá moendo. Entendi. Então, cara, como é que eu vou dar essa informação pro cara? Eu tenho que dar uma informação que seja palatável para ele, que seja, né, que ele consiga absorver isso e colocar em prática. Então, não adianta ter o método antigo com pessoas novas. Sim. Nem adianta ter o método novo com pessoas antigas também. Então, você tem que se adaptar. Exato. O papel do gestor hoje é esse. Essa é a mensagem. O líder que tem gente antiga e gente nova, então, tem que ser um Você camaleão, literalmente. Exatamente. Você tem que ter... A gente tem hoje funcionário nas lojas, por exemplo, tem a Hortência, que trabalha com a gente. Sim. Cara, ela é uma sumidade, né? Ela tá na loja antes da gente comprar a loja. Ela tem mais tempo de Arezzo em Indaiatuba do que a gente. Do que vocês. Né? E eu tenho uma menina nova que acabou de entrar, que tem menos de 1 ano de casa, que tem 19 anos. Como falar a mesma coisa para duas pessoas diferentes. Não dá para eu usar o mesmo discurso ali. Não mesmo. Não dá. E Entendeu? nem a mesma Então, motivação, né? Não, cara. Uma quer a folga do sábado, a outra quer um bônus em dinheiro, entendeu? Que é uma premiação em grana. A outra quer um produto. Cara, o sonho dela é ter um produto de graça. Então, bate a meta que você ganha, você escolhe qualquer sapato, ela vai comer grama para ganhar o sapato. A outra Sim. você fala, cara,
Se você bater a meta dessa semana, tiro curto, por exemplo, que esse é um exemplo clássico dessa geração nova. Tiro curto, uma semana. Você tem uma semana de objetivo, bate aqui que eu te dou outro sábado de folga. Aí ela faz e acontece. Vai fazer, vai acontecer. E se bobear, vai até dobrar isso aí. Vai, porque ela não tá ligando pro Ela tá número. procurando a semana. Ela quer passar o número, A motivação dela é uma só. aquela lá. Você fala para uma Hortência, por exemplo, Hortência não, mas você pega o Gustavo e fala, por exemplo, você vai ter uma folga de sábado e fala assim, cara, não quero perder o sábado. O sábado de venda é o melhor sábado, é o melhor dia de venda. Como muda. Sim, Entendeu? Então, assim, pô... porque ele já sabe, né? Ele tá Vai ser na todo loja há mundo. quanto tempo? Exatamente. Vive Desde de varejo desde que criança, nasceu. Né? Ele desde nasceu dentro bebê. de loja, entendeu? Exato. Então, acho que tem essa questão de administrar o recurso, cara, cada um é cada um, né? E papel do líder, obviamente, se adaptar e cada vez mais estar pensando nisso ao invés de outras coisas. Estrategicamente, Sim. entender e usar isso como estratégia. Né? Muito se louco. eu tenho a pimenta, se eu sei qual pimenta que vai melhor em cada comida, porque eu vou usar a mesma pimenta para tudo? Não mesmo. Vou Exato. estragar a comida. Legal. Até porque é um indivíduo, né? Cada um é um indivíduo particular. Então não adianta tratar uma equipe como... Ai, vamos Todos lá, iguais. equipe. Não, não dá. Não Mas Você dá. pega eu push 1 e push 2, especialista em pessoas, ótimo gestor, daí. Exato. É o que deu. E a gente fala, a gente cria, eu falo que a gente cria monstros, né, na loja, monstros de venda na loja, né? cara? Legal. E o Lucas é um grande exemplo. Né? É O Lucas, verdade. Nossa, o 25 Lucas... anos, o cara é formado em educação física, tá trabalhando hoje na XP. Exato. Né? E aí, antes de ir pra XP, a gente sentou, né, em família, não no formato do meu pai, foi só eu, ia perguntar a isso. Mari. Não foi, então não teve na sala. Aí fui eu, a Mari e ele. E ele colocou, assim, as angústias dele de sair da loja, que é um lugar onde ele tinha ali... Domínio, né? Ele sabia tudo que tinha que fazer, Aham. né? Era muito tranquilo para ele tinha uma grana, ele tinha uma casa do lado ali, ele dormia em casa, Sim. roupa lavada, comida, Tinha tal. assistência, né? Tinha o suporte. Cara, e de repente eu vou para São Paulo, né? Arriscar, né? Eu falei para ele, velho, é o seguinte, vamos olhar dos dois lados. Primeiro lado, se não der certo, Uhum. o que vai acontecer? Ele falou, se não der certo, eu vou ter um apartamento alugado, que eu vou ter que, né, quebrar o contrato. Eu falei, tá, você pega suas coisas e voltar para casa? E se der certo? Falei, meu, Exato, tá tudo então certo, a não casa tem... tá aqui, entendeu? Não vai vi- mudar. Não vi problema, aí eu não, né? E se der certo, o que vai acontecer? Ele falou, pô, se der certo, eu vou conseguir evoluir, vou conseguir aprender, vou conseguir fazer uma carreira... Tá respondido. Então vai. Então, boa viagem. Legal. Em 15 dias ele foi, alugou o apartamento, tá lá. E tá voando, felizão. né? Tá assim, porque e aí o diferencial que eu falo da questão de treinamento, né? Todo mundo acha que o varejo é aquele negócio que quem vai pro varejo é porque não deu certo em nada, vai ser vendedor. É o né? contrário, né? Então, vender todo mundo vende, todo mundo precisa Sim. saber vender. O tempo todo. E o Lucas, por exemplo, ele desenvolveu uma coisa no esporte, né? Que foi a primeira chave de desenvolvimento dele foi no esporte. Sim. Que é assim, o método, saber que existe um processo, saber que precisa se dedicar, Exato. saber que o almoço não é de graça, que o resultado não vem na hora, sabe que vai perder e sabe que vai ganhar. E depois, dentro da loja, trabalhando com a gente, ele entendeu assim, cara, relacionamento, cara, como é que você tem que ser comercialmente, entendeu? Exato. Você tem que ser liso, você tem que ser safo, né? Não no sentido de ser malandro, mas, cara, você Entender tem o que jogo, né? contornar situações. Você tem que né? entender o jogo. As regras têm que ser mantidas, mas, cara, você não precisa ser, né, ferro e fogo. Sim. Dá para você administrar isso de uma forma legal. Quando ele foi para XP, ele começou muito assustado, porque ele estava nesse processo de formação e, de repente, por ele chegar lá, a galera toda é nova, não tem Sim. nenhum velho lá, não Uhum. tem um cara de 50, o cara de 50 anos é dono da empresa, né? Sim. O resto é tudo 20, Sim. 25, 30 no máximo. O 30 já é chefe dele, né? Ele ficou assustado, porque, pô, os caras já são lisos nessa Aham. questão. E aí ele viu que com o que ele aprendeu no varejo, ele podia usar lá dentro. Então, cara, que você vê, por exemplo, hoje a gente converso com ele, cara, ele começa a falar dos clientes que ele atendeu e tal. Cara, ele atende qualquer nível de cliente. Ele entra em qualquer lugar. Sim. Desde o cara que tem 100 mil até o cara que tem 100 milhões, cara. Então, assim, ele não tem medo de atender. Ele sabe atender. Ele faz um rapport lá, cara, que você fala, Sim. cara, quem criou esse Mas ele moleque, já... né, meu? quem criou? Então, não, mas é animal, cara. Porque Ele já eu faz não isso tenho nas a manha. lojas. Então, mas ele eu já não faz faço isso. como ele faz, cara. É. Eu falei pra ele, falei pra Amaro, eu falei, cara, quem criou esse monstro? Velho? Mano, Você não. ele é muito rápido, ele é muito, Ele sabe é assim, sagaz, cara, a sagaz. palavra. Ele vai envolvendo. Quando você vê, o cara tá, o cara tá assim, olhando pra cara dele, cara. Ele tá falando de golfe, tá falando de tênis, de viagem. Mas aí é que tá, Relacionamento né? puro. É, Cara, relacionamento puro. Aí depois, 3 minutos da conversa, eu falei assim, cara, beleza, então, ó, manda lá, abre a conta aqui, ó. Aí você manda a tua grana aqui, a gente vai lá, eu faço plano de investimento, mando pra você. É desenvolvimento de habilidade pura, né? Cara,
E é muito louco, né? E como que você acha que foi isso, assim, na família? Como que foi esse... Porque vocês sempre trabalharam juntos, né? Sim. Porque a gente vê muito fora que empresas familiares não dão tão certo, assim, como... Não tô dizendo que vocês, tipo, não têm os problemas, né? Mas a gente vê... Pelo tempo que eu passei trabalhando com vocês também, a gente vê que tinha uma certa hierarquia ali. Como que foi isso? Como que vocês decidiram? Porque tem um momento chave que a gente fala assim, não, peraí, vamos organizar, porque... Trabalhar em família é difícil, Sim. Não é fácil, é difícil, é bem complexo. Trabalhar marido e esposa na mesma empresa é muito mais complexo. Eu imagino. Muito mais complexo, né? Porque, e eu falo assim, você tem que... se der para não trabalhar, melhor. Se puder evitar, Sabe, vamos assim, evitar. Pô, dá para ter 2 empresas? Abre mais uma, cada um vai para a sua, toca lá Tá tudo bem. beleza. Não é uma regra para todos os perfis, né? Mas Sim. no caso eu e a Mara, a gente é agressivo de formas diferentes. Sim. Né? Para negócio, para fazer as coisas. A gente não é muito de ficar esperando a coisa acontecer. A gente vai atrás. Vocês dois faz são acontecer. executores, né? Então tem muito conflito, né? Porque a gente fala, são 2 tratores andando pra um campo lá, de repente tá um trator de frente pro outro batendo ali, cara. Porque a gente tá fazendo coisas, né, em trajetos diferentes, mas com o mesmo intuito, de sucesso, de dar certo, de fazer acontecer. Sim. Então, o que a gente entendeu que dá para fazer, por um tempo também, não é sempre, é delimitar áreas de atuação. Então, o que aconteceu? Legal. Eu saí do comercial, fui para o administrativo financeiro e ela ficou no comercial. Então, o que é o comercial ali para varejo? Piso de loja, compra e gestão de gente. Tá. Aquilo ali é dela. Cliente e tal, é dela. Backstage. Redes sociais e tal. Cara, saiu da loja, né, foi para trás, documento, é comigo. Então, paga, recebe, registra, demite, né, contador, balanço, regime tributário, forma de remuneração, isso, meta de compra, meta de venda, tudo eu que fazia. Cada um no seu quadrado tem a decisão final. Exatamente. Então, a gente jogava isso, pô, eu venho até aqui, entrego para você, você trabalha daqui para frente, me devolve, volta, e aí vai. Só que a gente teve que se adaptar a isso. Porque, por exemplo, dentro da estrutura do Boticário, o que acontecia? Ela tinha uma área que ela atuava só numa área. Que tinha comercial também, Sim. né? Mas era uma área muito mais restrita que ela entendia lá, ali que ela estava. E eu, mesmo assim, entrava na área dela. Então, porque eu sou... Não dá pra separar completamente, né? Não, e eu sou Sempre metido, né, velho? Eu sou entrão. Eu não queria falar isso aí, mas... Não, mas anos de terapia já me mostraram que... Faz parte do processo. Vamos assumir, né, cara? Eu entrava, cara, entendeu? E tem uma questão de ego que você tem que administrar. Claro. Eu imagino. Eu que comecei isso aqui, sabe aquelas coisas Sim. assim? Você não verbaliza, mas, pô, por dentro você sente, cara, né? Não tem muita humildade, né? Sim. O fato de processo, saber e né, assumir cara? isso já é determinante pra consequência do negócio. E acho assim, graças a isso que a gente continua casado. Imagina. Se não tivesse isso, cara, já tava cada um num canto, puto, grandão, sabe? Então, assim, não é fácil. Na família, a mesma coisa. Os meninos foram trabalhar com a gente, a regra era a seguinte, cara, entrou na faculdade, vai trabalhar. Ah, vai trabalhar onde? Aonde quiser. Mas vai trabalhar. Mas vai trabalhar. Você vai trabalhar fora de casa? Beleza, trabalha fora de casa. Ah, não tenho trabalho fora de casa. Vem trabalhar na loja. Também trabalhar com a gente, para os dois a regra é a mesma. Produzir Tá na faculdade, e desenvolvimento. E eles recebem salário, eles são remunerados Sim. por isso e a grana E é são deles. cobrados, tá, gente? Porque tinha cobrança, sempre resultado, teve. Horário, essas coisas. Mas isso Sim. sempre Na tem. verdade, quando você envolve família, pro seu time, inclusive, isso tem que ficar muito claro, né? Porque meu que ser familiar... exemplo, que né? Tem que ser gonga, né, cara? Então. Ser Tem que gonga ser é toda organização. exemplo, O cara fala uma exato. coisa pra mim e pro filho dele não. legal. Cara, o cara é Exato. funcionário ou é filho? Entendeu? Sim. Então, assim, não é funcionário como todo mundo. Cara, tem folga? Só tem folga no dia que tem folga. Ah, vai entrar no horário? O horário é esse. Ele recebe por hora. Ele bate ponto. Não bateu, não recebeu. Bateu, não recebeu, cara. Simples assim. So sorry. Pô, entendeu? Sim. Ah, posso pegar um dinheiro antes? Não, cara. Não tem dia do pagamento e dia do adiantamento. São essas Acabou. duas datas. Então, além disso, afeta a cultura da empresa diretamente. Diretamente. Se você não tratar o cara como um funcionário, né? E ele pode ser um funcionário diferenciado? Pode. Ele gosta da tua confiança, ele é seu Sim. filho, ele mora na sua casa. Beleza. Mas só aí. Entendeu? Na regra, a regra é a regra. A Mara fala, a Mara tem algumas regras na loja que a Mara fala assim, eu não faço isso nem pra minha mãe. E não é papo, não faz mesmo. Exato. Né? O negócio de troca de sapato, a mãe dela uma vez foi lá, tinha passado 32 dias, a mãe dela chegou com um sapato que ela tinha ganho de aniversário da gente, falou, vim trocar. So 32 sorry. dias. Sinto muito. Eu embalo, você dá pra alguém. Legal. Não vou trocar. E não trocou.
E não trocou. É. E tá errado? Não tá certo, cara. A regra é essa, Sim. Pra todo mundo vale a mesma regra. Então, assim, eles não são obrigados a trabalhar com a gente. Eu sei que esse é um período que eles vão trabalhar com a gente. Né? Mas eu nunca, por exemplo, o Gustavo tá fazendo relações internacionais, já faz 1 ano que ele tá fazendo, ele tá no 2º ano. Ele tava terminando o 1º ano, eu falei assim, e aí? Como é que tá a sua rede social aí de profissional? Né? Pô, porque ele conhece um monte de gente, eu conheço um monte de gente. Cara, Sim. você tem que começar a mostrar a sua cara. Quanto aí, antes, pô, melhor. Tem um estágio, cara. Pô, dá pra Sim. fazer uma visita, dá pra gente se conhecer e tal. E aí eu comecei a forçar a barra, ele não mandava. E aí eu botei ele em contato com 2 amigos da gente, que são pessoas que ele conhece também. Sim. Falei, ó, o Gustavo tá fazendo DRI, você tem alguma coisa pra ele? Aí, o cara falou, agora não tem, mas manda o currículo dele aqui. Aí mandou, tal, alinhou um dos caras, um cara muito legal, chama Newman. Ele é um dos sócios do Brandon's House, do café. Ah, sim. E ele trabalha na Lenovo. Ele Uma Brandon's House. É, Gosto pra caramba. Ele é um executivo lá. E também outra cabeça fantástica, um cara assim, genial. E esse cara, eu falei com ele, né? Falei, ó, o Gustavo tá fazendo RI, ele trabalha com compra de insumo e controle de custo de insumo importado. Imagina, Lenovo, o cara compra do mundo inteiro para montar equipamento aqui. E aí eu falei, cara, eu queria que você, se você puder, pra você orientar ele, né? Em termos de carreira, pra você ter uma carreira sólida no mundo corporativo, ele tá entrando nesse mundo, pô, das pessoas que eu conheço, você é um cara que eu admiro, que eu gostaria que ele usasse como referência. Qual é o próximo passo do Gustavo? Aí ele falou, cara, beleza. Passa meu telefone para ele, pede para ele me ligar. Aí, pô, passei, falei, Gustavo, liga lá pro Newman e tal, ele quer bater um papo com você sobre carreira e tal. Cara, ele ficou quase 3 horas com o Gustavo, cara. No telefone. Não, pessoalmente. Pessoalmente? Cara. Sentado, face to face. Só, cara, isso aqui é legal, isso não é. O que você quer? Onde você quer chegar? Ó, que legal. É assim, empresa é assado, você tem que fazer isso, né? Pô, vai Mentor estudar de isso. carreira, literalmente. Cara, 3 horas com o menino. O Gustavo voltou, cara. Outra pessoa. Mordendo a parede, cara. O próximo tiro dele vai ser muito mais certeiro. Cara, não é todo mundo que tem essa E oportunidade. o cara não deu emprego pra ele. Sim. O cara mas só abriu deu informação, mas mostrou assim, cara, é isso aqui, velho. Você quer mostrou ter sucesso? O mundo. É por aqui, ó. Anda por aqui. Então, assim, cara... Sim. É isso, entendeu? Se você não empurra, ele não vai. Sim. É a história do passarinho que tá no ninho lá com o gavião, né? Pega e joga no morro. Porque são dois... porque é isso mesmo, são 2 perfis diferentes, né? O Gustavo e o Lucas são totalmente diferentes. O Lucas, ele já tinha essa sede de tipo, eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou acontecer, eu quero crescer. E o Gustavo sempre foi mais na dele, o esporte ali, tipo... E até no esporte, ele é tipo assim... menos estressado. O Lucas é mais estressadão, exato, assim, exato, o perfil. E aí tu tem que obedecer. Sim. A gente falou de funcionário. Né? É a mesma coisa. O colaborador tem um perfil. Eu tava pensando exatamente nisso. Cara, filho também tem perfil. Sim. Né? E não quer dizer que os dois não vão ser muito bem sucedidos. Não. E cada um de um jeito, cada um vai ter uma história, cada um, sabe, assim, vai se desenvolver de uma forma, vai precisar de coisas diferentes durante o desenvolvimento deles. Sim. E a gente, como pai, né? Pai e mãe, cabe a gente direcionar, né? Dar isso oferecer, pros caras, entendeu? Na hora certa, né? Sim. Pô, vou prover ele do que ele precisa, não do que ele não precisa. Sim. Né? Eu vou proteger, mas eu não vou evitar que ele quebre a cara. Ele vai quebrar a cara. Faz parte do jogo. jogo. Ele precisa quebrar a cara para criar casca, senão ele não cria casca também. Exato. Então, pra gente é muito tranquilo assim. Mãe é mãe, né? Sim. Mãe, ai, coitado. Ih, vai morar sozinho. Marapujo, né? lascou. Sabe assim? Deixa o cara comer banana com margarina, que é o que sobrou na geladeira, e mergulhar no iogurte de morango, tá ligado? É isso, cara. Mas isso é por trás, né? Porque pela frente, ela bem que... mas ela sente puxa, dó. Na hora de dormir, ela fala assim, É. fiquei com uma dó. Eu falei, deixa o cara lá, Exato. cara. Vai lá. Vai dar certo. A gente passou por isso também, cara. Já deu. Entendeu? Tamo vivo, cara. Então, E a roda continua rodando. Continua, não pode parar. O negócio é não parar. Eu falo que o negócio é se manter em movimento. Pra Legal. tudo, né, cara? Então... Se você pudesse... Pô, não sei nem o que... Não, enfim, difícil, é difícil. É porque é legal porque contando as histórias, a gente começa a pegar ganchos específicos, fazer aplicações pra nossa vida. Independente se é no negócio, na vida pessoal, tudo se resolve. Mas se você pudesse deixar uma mensagem, ou pro Gustavo de outra pessoa, ou pro pai de outro Gustavo... Como chegar lá? Amanhã o Carlos Pucci não vai existir mais. É a última coisa que eu vou falar. Qual vai ser a mensagem? Cara, assim, tem uma... Essa entrada na vida cristã me mostrou algumas coisas, né? Quando a gente se converteu e depois a gente se batizou, a gente tinha um preconceito, né, de crente
que todo crente era chato, Aham. né? E hoje eu me policio muito para não ser aquele crente chato. Pra eu não que eu estar no não papel gostava, dele. Legal. sabe? Mas é muito difícil a gente não falar sobre Bíblia, não falar sobre Deus, não falar sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Sim. Santo, quando a gente fala numa mensagem maior, uma Aham. coisa assim, mais definitiva. Legal. Né? Cara, tá tudo na Bíblia. Eu tô aprendendo isso agora, inclusive. Tá tudo na Bíblia, cara. É uma questão de você ter paciência e ter discernimento para ler, para fazer uma leitura da Bíblia, né? Tem muita gente que nunca leu a Bíblia. E eu falo assim, cara, leia a Bíblia como um livro. Comecei faz 2 semanas, inclusive. Né? As pessoas falam, como é que eu começo? Começa por Salmos. É fácil, sabe? Assim, fácil de digerir. Ali tem um monte de coisa legal. E depois você vai lendo o Novo Testamento, vai ler né, o Velho Testamento, tanto faz a ordem. Sim. Né? Mas leia, tem muita coisa ali. O que eu gostaria de deixar, e é o que eu tento passar para todo mundo que passa pela minha vida, é assim, cara, a gente tem que acreditar que Deus vai prover. Né? Então, assim, cara, tá em paz seu coração com aquilo que você quer fazer? Tá em paz com aquela decisão que você vai tomar? Né? Reflete, ora, reza, sei lá, faz o que você quiser, né? Sim. Depende da religião, medita, Aham. né? Mas assim, cara, você tá em paz com aquilo, então aquilo é de Deus. Se você não tiver em paz, aquilo não é de Deus. Uhum. Então, se tiver em paz, vai. Não tô vendo a pedra. Bota o pé que a pedra tá lá. Uhum. É a visão, né? Sabe? Sim. Sem loucura, na confiança, na fé da provisão. Ela vai estar lá, né? Hoje, quando eu olho para trás, e olho 35 anos de trabalho, eu vejo como Deus esteve presente na minha vida. Sim. Né? Sem saber que Deus existia. É que você, teoricamente, descobriu há pouco tempo. Pouco tempo. Eu era um cara... A Mara fala que eu era ateu, né? Ateu Era é quem não meio acredita em cético, Deus. né? Aham. Eu era cético. Eu acho que Cético. é essa palavra melhor que me define. Eu era um cara Aham. cético. Não acreditava em nenhuma religião. Aham. Achava que tinha Deus, que existe lá, tal, mas, cara, né? Sim. Nunca nada fez sentido para mim. Até eu encontrar essa igreja que a gente tá, que ali, para mim, a coisa Começou a... Conectou. encaixou e eu falei, cara, né? O primeiro dia que eu entrei lá, tava tocando um louvor, eu tenho uma porrada no peito, cara. Que eu falei, Aí você cara, o falou, que é cara, isso? que né? que De é onde isso? vem, né? Aham. Quem tá mexendo comigo, né, cara? E depois você vai entendendo o que tá acontecendo ali. Então, essa transformação, né? Mas tá tudo na Bíblia, cara. A gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé, a gente tem que ser bom com o outro, a gente tem que ser cuidadoso, a gente tem que Sim. amar o próximo, sabe? Ajudar quem dá pra gente ajudar, Sim. né? Se ajudar. A história da máscara de oxigênio, né? Vocês estão na Você aviação. ajuda Sim. primeiro. Cara, primeiro põe a tua, depois você põe no teu Se amigo, você né? não tá lendo, você não é Exato. capaz de Você ajudar vai ninguém. morrer botando, né? Enfiando a máscara aqui no Exato. cara, você tá morto, né? Não. Entendeu? Então, assim, essas máximas eu acho que são muito verdadeiras. Então, eu acho que conselho é difícil dar, né? Mas, cara, entenda que cada pessoa é uma pessoa, né? Você é uma pessoa, se Sim. entenda, se conheça, para você poder conhecer o outro e respeitar o outro. Marapucho Sim. fala isso, né? Sim, eu acho tem que primeiro. Autoconhecimento é a base. A gente fala em terapia, né? Mas assim, cara, existem diversos outros meios de você se conhecer. Mas se conheça, né? Se olha no espelho, se reconheça, se entenda, né? Isso é importante. A partir daí você consegue extrair o melhor de você para o outro que está do teu lado, né? Meu filho é assim, carreira é assim, Sim. né? Meu família é assim, não tem muita diferença, né? Uma vez feito isso, eu acho que é sucesso. Muito bom. Você teria feito tudo de novo? Teria, com certeza. É? Cara. Nossa, teria. Ia ser bem mais fácil hoje. Mas é o que falam, né? Eu ia tomar menos tiro, cara. Ia Se ser você bem já legal. fez tudo isso uma vez, independente se Joel falou isso, depende de tudo. Você já fez isso, né? A gente Exato. passa por altos e baixos, né? Financeiramente, Sim. familiarmente, emocionalmente, né? Pô, eu já tive depressão, já fiquei 1 ano tratando depressão. Sim. Melhorei, saí, voltei, fiquei mais 1 ano e meio, né? Pô, já ganhamos dinheiro pra caramba, já perdemos dinheiro pra caramba, né, cara? Cara, tudo é ciclo, velho. Tudo é ciclo. Então, assim, confia, cara. Vai melhorar. Não tem como piorar. Entendeu? Se você estiver Sim. fazendo certo, tá em paz. É isso que eu ia falar. Cara, toca o barco, velho. Legal. Uma hora vai melhorar. E o que você acha para resumir tudo, o que você acha desses 35 anos? O que você mais aprendeu? Que fala assim, nossa, isso aqui eu não... Foi para mim um divisor de águas. Cara, Difícil, né? eu acredito muito em amizade, assim. Eu acho que
sabe? Amizade no sentido de relacionamento, assim. Né? Com quem você se mantém. Sim. Sabe? Esse círculo que você se cerca. O ambiente familiar, que você está. Sabe? Escolher certo a sua namorada, Sim. a sua esposa, os seus amigos. A madrinha do meu filho. Cara, tem que escolher direito, né? Já escolheu direito, né? Mas eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter, com quem que a gente está andando, entendeu? Tem um ditado que a gente fala lá, né? Não é racista essa piada, tá? Vamos ver. Mas é só vou mudar até a cor, né? Boi marrom anda com boi marrom. Então, os iguais andam com a mesma galera. Então, assim, você quer tá bem, cara, anda com a galera boa, né? Exato. Anda com a galera do bem. Legal. Acho que isso é... Fechou? Fechou. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês. Agora vai ter que Prazerzaço. voltar, né? Porque não deu nem... bora. Não, porque tem assunto pra Não, 5 mil anos. o Ricardo falou que a live era de 6 horas. Eu acho que era hoje, né? Então... É hoje, né, Ricardo? Podemos mandar pau? Para o cronômetro aí. Obrigado pela presença. Obrigada, Carlos. Espero que você esteja Prazer, perto da gente sucesso. cada vez mais. Obrigado. Sucesso e precisando de mim, então Fechou. tamo aí. Obrigado. Obrigadão, cara. Valeu. Galera, Obrigada. nos vemos no próximo episódio. Tá no ar podcast. Lições da aviação para quem está sempre na linha de frente, que tem aquela pressão de não poder errar. Beleza? Exato. Um abraço. Beijo.